Deus, Deus, Deus. E dando prosseguimento ao último post, quando eu estava falando sobre as comunicações feitas pelos médios, enfim, quando o médium se concentra e pede que determinado espírito venha se manifestar, pode acontecer que esse espírito não possa vir naquele momento, por estar ocupado com outras tarefas. Então esse espírito pode solicitar a um outro irmão que trabalhe com ele nas suas tarefas, pode pedir que esse irmão venha se comunicar em nome dele. Então esse irmão que faz a comunicação com o médico, manda sua mensagem, ou falada ou escrita, esse irmão provavelmente vai assinar em nome daquele que o autorizou a vir. Então, pode ser que o médium, repetindo, solicite a presença de um apóstolo, por exemplo, Paulo. Paulo não podendo vir, solicita a um dos seus amigos que trabalham com ele que venha se manifestar e dar a mensagem em seu nome, e esse espírito automaticamente vai assinar o nome de Paulo. Essa é uma hipótese. Pode também ocorrer que outros espíritos enganadores possam vir e trazer a mensagem e, usando o nome de um espírito de luz, para convencer aquelas pessoas que a mensagem é de um espírito de luz. Nesses casos, quando vem um espírito enganador, isso ocorre quando o médium que pretende fazer essa comunicação está desequilibrado. Ou seja, o médium quer fazer uma comunicação porque ele é vaidoso e gostaria de receber uma assinatura de um espírito de luz, porque o médium é vaidoso. Então ele abre campo para que seja enganado. Essa é uma hipótese. Ou seja, outra hipótese. Mas dentro da doutrina espírita, tem uma coisa que é muito importante. Quando os espíritos nos informam que o importante de uma mensagem trazida, o importante da mensagem não é a assinatura, e sim a mensagem em si. Não importa que a assinatura seja de um espírito de luz ou não. Isso não tem valor algum para a espiritualidade. O importante é que nós encarnados, estudemos a mensagem e ver se ela é boa ou ruim. Só que nós, infelizmente, muitos de nós espíritas, pela nossa vaidade de dizer que sabemos tudo e que temos sempre como é que diz? A certeza que estamos certos, a gente quer julgar os nossos irmãos médiuns sem observar a pureza da doutrina. Primeiro é não julgar, não condenar. Ler a mensagem, ver o conteúdo da mensagem. Se ela vem de um espírito equilibrado ou desequilibrado. Tentarmos ajudar, de alguma forma. Se for um espírito desequilibrado, o que podemos fazer para auxiliá-lo?
Se for o médium que está deixando que a sua vaidade o dirija, se podemos auxiliar esse médium de alguma forma. Só que nós nos colocamos exatamente no lado oposto. Queremos julgar o médium, julgar o espírito, fazer julgamento tudo pré-concebido, sendo que o que está nos dirigindo nesses casos é a crítica. Aí alguns podem falar, mas nem toda crítica é destrutiva, tem crítica construtiva. Irmãos, não existe crítica construtiva. Existe aquela, quando a gente diz que quer fazer o bem e ajudar, existe, vamos fazer melhor, vamos fazer desse jeito. Não é criticar por criticar, porque achamos que temos sempre razão e os outros estão sendo enganados, mas a gente não, nós não somos enganados. Todos nós que estamos aqui encarnados sofremos as influências dos espíritos, espíritos enganadores, espíritos que querem promover a discórdia, a desunião. Esses são os mais frequentes em nossas vidas. Não adianta a gente querer dizer que estamos envolvidos somente no meio de espíritos bons, de luz, que esses espíritos protetores estão constantemente nos orientando, nos protegendo. Isso não é verdade, porque nós não vibramos dessa forma. A nossa vibração ainda é muito pequena. A nossa vibração nos liga constantemente com aquilo que sentimos e vibramos. E são exatamente pessoas, espíritos como nós, pessoas desequilibradas. Energia atrai a energia similar, já sabemos disso. Então é muita prepotência nossa quando nos dizemos senhores da verdade, coisa que não somos. Nesses casos, acredito eu que a doutrina espírita é bem clara. A gente deve analisar a mensagem, se é boa. Se a mensagem não é boa, vamos ver quem está precisando de ajuda, se é o espírito que mandou a mensagem, o que podemos fazer para auxiliá-lo. Se for parte do médium, ter todo o carinho e compaixão, não é criticando a mensagem dele que vamos ajudá-lo, não. É aos poucos, com delicadeza, com amor, fazendo com que ele, sem perceber, ao se concentrar para fazer qualquer trabalho mediúnico, que ele procure elevar seus pensamentos. Porque nesses trabalhos mediúnicos a gente consegue sim elevar nossos pensamentos quando a gente está voltado com bons pensamentos. Porque muitos que se reúnem para esse trabalho estão voltados para o bem. São nesses momentos que nós estamos mais cercados por espíritos bons. Mas se nós vibramos negativamente, vamos atrair irmãos que vibram semelhante. E eles vão se comunicar com a gente. Mas não é para nos prejudicar, mas sim para nos ensinar. Por isso que a força universal, Deus, os espíritos superiores, permite que isso aconteça para que a gente vigie a nós mesmos. Não é vigiar ao nosso irmão. É vigiar a nós mesmos o que pensamos e o que falamos. Então, gente, essas possibilidades são muito grandes. Pode ser um espírito que veio em nome de um espírito de luz, pode ser um espírito que vem para enganar, pode ser que tenha um outro espírito orientando a outro irmão a criticar a comunicação para criar tumulto, criar desordem. Tudo isso acontece, isso é verdade. Porque nossa vibração a gente ainda não consegue distinguir a sutileza desses irmãos. E tem outro aspecto que ainda muitos, dentro das manifestações, debatem e discutem muito sobre o animismo.
O que é o animismo? O animismo, dentro da doutrina espírita, é que o médium, na verdade, ele não está recebendo comunicação de nenhum espírito. Ele está comunicando, através da escrita ou psicofonado, coisas do próprio médium. Ou seja, seu próprio espírito, o espírito do médium, ele próprio, está fazendo a comunicação dele mesmo, de coisas que vêm dele, não de outro espírito. Alguns criticam esse comportamento, mas a doutrina espírita explica que até esse animismo que vem do próprio médium, se é uma comunicação boa, inspirada, de elevação, por que não aceitá-la? Por que nós podemos aceitar uma comunicação de um espírito desencarnado, quando ela é boa, e não podemos aceitar nossa própria comunicação quando ela é boa? Se o espírito desencarnado e nós que estamos encarnados somos, por assim dizer, a mesma coisa, espíritos. A única diferença é que ele não está preso no corpo, e nós estamos. Mas todos somos espíritos, tanto eles, desencarnados, quanto nós, que estamos encarnados. Então, dentro da doutrina espírita simples e pura, até essas comunicações, quando são boas, nós devemos aceitá-las naturalmente, sem críticas, sem reservas. Agora, toda comunicação que gera desconfiança entre os trabalhadores, toda comunicação que traz, como eu poderia dizer, traz uma certa preocupação aos ocupantes da casa, que amedronta de alguma forma, que tem a intenção de desequilibrar as pessoas, todas essas podem ser consideravelmente descartadas. Porque nenhum espírito de luz traz qualquer informação desse tipo. Nunca. Um espírito de luz não faz uma manifestação, não faz uma comunicação para alertar um grupo de médios sobre qualquer acontecimento desagradável. Isso não é espírito de luz, podem ter certeza disso. Isso é um espírito que quer se passar por um espírito bom, mas que quer promover a aflição, o desequilíbrio e a desordem. Sutilmente, eles dão os alertas que têm a finalidade de tirar o nosso equilíbrio. Uma vez comigo aconteceu que logo de manhã cedo, quando eu acordei, fui tomar um banho, estava no chuveiro, quando veio uma mensagem assim no meu ouvido, dizendo: tenha calma, hoje tu vai passar por um problema difícil, complicado, mas tenha fé em Deus que nós vamos te ajudar. E eu fiquei naqueles primeiros instantes ali, minutos, pensando. Imediatamente pensei, poxa, é um espírito de luz que veio me avisar para ficar alerta, não sei o que lá. Depois, eu já comecei a pensar, peraí, pelo que eu estudei da doutrina espírita, os espíritos de luz não vêm nos promover aflição. Nunca. Não pode ser um espírito bom. Isso daí é exatamente para me tirar o equilíbrio, para eu passar o dia todo desequilibrado, esperando alguma coisa de ruim me acontecer, para eu ficar preparado constantemente. Eu entendi então que aquela mensagem tinha a finalidade de tirar o meu equilíbrio. Imediatamente mudei de padrão, falei, não vai acontecer nada, claro que não vai acontecer. Ele queria tirar o meu desequilíbrio, mas não vai tirar, hoje é meu dia, vai ser tranquilo e maravilhoso. Aconteceu que passou o dia todo e nada me ocorreu, esqueci disso. No final do dia que eu fui me lembrar, falei, tá vendo?
como as coisas são para nos ajudar, nos alertar, para a gente aprender. Então, gente, o que esse irmão queria? Queria me tirar o equilíbrio. E me tirando o equilíbrio, provavelmente eu ia assimilar energias negativas, que provavelmente poderia acontecer alguma coisa desagradável. Então eu ia acabar me afinando, me juntando com esse irmão, ia falar, você me ajudou, esteja sempre comigo, você bem que me alertou. Quer dizer, eu ia me filiar a um irmão que ia sempre me promover notícias desagradáveis, elas iriam acontecer, e eu ia tê-lo como meu herói quando ele estava exatamente usando o papel inverso. Fazendo com que o meu campo negativo ampliasse cada vez mais, a ponto de endeusar esse irmão. E assim acontece muito, muito. Dentro das casas espíritas, de espíritos que têm essa proposta e, acontece, e consegue enganar. Isso é para a gente ter uma ideia de como esses irmãos são supremamente espertos, inteligentes, e nós, infelizmente, nem sempre a gente consegue vencer essas batalhas. Mas a guerra a gente vai vencer. Batalha não é guerra vencida, né? Então a gente vai aprendendo, tudo serve de experiência. Então, até o próprio animismo, se é uma coisa boa, que promove a união, promove o amor, que promove o perdão, que promove a caridade, tudo isso que promove a união, a paciência, a indulgência, como eu já falei, enfim, são espíritos que querem exatamente nos ajudar. São irmãos que têm uma luz, muitas vezes semelhante à nossa, um pouco mais superior, e às vezes muito mais superior, que querem nos ajudar. Então, fica aqui o alerta, para que a gente pense um pouquinho mais sobre esses aspectos de criticar ou não uma comunicação e qual o motivo da crítica da comunicação. Será que a nossa crítica é simplesmente para nós nos acharmos donos da razão, que sabemos disso ou daquilo? Se a gente conseguir unir o nosso semelhante, fazer com que a gente se compreenda, nos compreendamos, que aceitemos que o outro pense igual ao direito dele, é nosso direito pensar diferente. Mas não seremos sempre assim, pensando diferente. Todos iremos nos unir em pensamento, em ideais, conforme Jesus disse. Todos iremos nos unir. Então, por que nós procuramos fazer exatamente o oposto? Dividir, separar, repartir, em vez de unificar. Então, o médium deve, na hora de trabalhar mediunicamente, voltar ao seu pensamento de pureza, sem intenção de fazer qualquer tipo de comunicação boa ou ruim, sem a preocupação alguma de fazer uma assinatura para que seja reconhecido tal comunicação, se colocando ali para receber uma comunicação. Ele pode muito bem pedir até que não assinem, ou se tiver uma assinatura de uma pessoa que não seja reconhecida, de uma pessoa que não seja classificada como santo, como apóstolo, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Que o importante não é a assinatura, gente. Jesus é puro, comparado, lógico, evidentemente, aos padrões que nós conhecemos. Mas mesmo as ideias de Jesus, temos seres humanos que compartilham, sim, de algum sentimento, de alguma ideia de Jesus. Não de todos, porque nós ainda estamos em processo evolutivo. Mas qualquer espírito que não esteja voltado para a raiva, para o ódio,
para a vingança, que ainda são coisas momentâneas, mas que não esteja voltado ou preso num padrão desse, pode sim mandar uma mensagem tão boa quanto Jesus. Não precisa assinar como Jesus. Nós damos muita importância, infelizmente, a figuras. A gente fala dentro da doutrina que somos seres que reencarnamos em diversas vidas passadas. Mas quem de nós encarnados não gostaríamos de ter sido no passado um presidente, um rei? E olha que a gente estuda, sabe, que quando desencarnar lá do outro lado, na vida espiritual, ninguém vai perguntar se você foi rei, se foi um presidente. Vai perguntar o que você fez aqui na Terra, isso sim. Mas ainda sabendo disso, quem não gostaria de saber que numa vida passada foi um rei, foi um presidente, foi um espírito de luz? Todos nós, é a nossa vaidade. Ninguém vai gostar de saber que em vidas passadas foi mendigo, foi um leproso na época de Jesus, foi um cego que Jesus curou ou não curou. Essas vidas passadas não interessam a gente. A nossa vaidade é absurda. Se nós quisermos termos sido no passado uma pessoa humilde, a gente vai querer ser, eu quero ser não. Eu gostaria de ter sido Madre Teresa de Calcutá. Ela não era rica, não era rei, não era rainha. Eu gostaria de ter sido Mahatma Gandhi. Todo mundo adoraria, era pobre. Mahatma Gandhi veio de uma família rica, mas depois que ele adotou trabalhar somente para os outros, ele não tinha muitos bens. Mas ela é uma pessoa reconhecida pelo mundo, é a nossa vaidade ainda. Ninguém gostaria ou ficaria maravilhado por ter sido em vida passada uma pessoa comum, um lavrador, uma pessoa do campo que ninguém conheceu, uma pessoa que morava sozinha, uma pessoa que vivia no meio da mata, nas cavernas. Nossa vaidade ainda nos dirige, infelizmente. Então, fica aqui a dica para que possamos prestar atenção mais em nós mesmos, naquilo que precisamos mudar. Temos que respeitar os outros como eles são. Ajudar se for possível, mas nunca criticar, porque nenhuma crítica é construtiva, meus irmãos, não existe. Existe sim, vamos fazer diferente. Se alguém está fazendo algo errado, não adianta a gente criticar e ficar de longe olhando e criticando. A nossa atitude não deve ser essa. Deve chegar até ele e falar com ele, olha só, vamos tentar fazer assim uma sala, peraí, deixa eu te ajudar. Isso é ser caridoso. Bem, eu vou ficando por aqui e no próximo post eu vou dar uma finalização nessa parte da mediunidade. Falamos agora sobre as comunicações escritas e psicofonadas. E no próximo post vamos falar um pouco mais desse processo que ocorre em todos nós, que é a relação entre os espíritos e nós encarnados, a mediunidade propriamente dita. Até a próxima, que assim seja.